God, tá aí uma das coisas mais misteriosas de One Punch Man. A forma que a obra trabalha e aborda esse mano faz constantemente dúvidas sobre quem ou o que ele é, mas principalmente o que ele quer. O God não é necessariamente um personagem que tá constantemente presente na obra, pelo menos que a gente tá vendo ele o tempo todo, ele raramente aparece nela. Contudo, mesmo mal aparecendo, a gente mal sabendo alguma coisa sobre ele, o God é definitivamente o maior candidato a alguma coisa que vai ser de fato uma ameaça ao universo da obra, e provavelmente a primeira e única coisa que vai chegar como um desafio ao Saitama. E honestamente, é louco de pensar que a gente nunca viu de fato a extensão dos poderes desse mano, mas ainda assim, com base no que ele mostrou, provavelmente ele vai ser a primeira e única coisa que vai fazer o careca suar. E com tudo isso, é louco de pensar que a gente sabe tão pouco sobre alguma coisa tão forte, chega a ser ridículo, saca? Então vamos falar um pouco sobre o God, mas principalmente o que ele pode estar planejando. E bem, eu sou o Felipe e um tempo atrás já tinha feito um vídeo falando sobre esse mano, contudo, com o decorrer dos capítulos, algumas coisas foram adicionadas que podem ter feito as coisas sobre o God mudar um pouco, principalmente em relação ao que de fato ele quer com o universo da obra, já que assim, a gente já viu que ele basicamente é um bicho que transcendeu, o God não existe necessariamente no mesmo espaço que a gente vê a obra, e mesmo podendo interagir com os seres que estão ali, o poder do God permite meio que ele existe em um lugar fora do universo, para ser específico, fora do multiverso, como a gente viu o Void quando ele usou uma parcela do poder do God, a dimensão superior que ele acessou, uma dimensão que tá fora de tudo, e isso automaticamente faz as dúvidas sobre o porquê dele crescer, tipo, por que um ser que literalmente transcende tudo aquilo vai literalmente ficar batendo cabeça numa dimensão que os planos dele não tá certo? Tudo aquilo é meramente uma possibilidade na visão dele, então por que ele tá tão focado em manipular as coisas a ponto de que ele tá ali batendo cabeça pra fazer dar certo? E isso faz as dúvidas ainda mais sobre o God crescerem, sobre o que o God quer crescerem, porque assim, se ele tem acesso a um multiverso, era só meio que ele ir pra ramificação onde ele destruiu tudo, tipo, o plano dele já deu certo. Ou pelo menos a ramificação que ele tem 100% de garantia de que os planos dele vai dar certo. Mas não, ele fica meio que na linha que tem literalmente o Saitama batendo cabeça tentando fazer alguma coisa e nessa linha todos os planos dele meio que foram frustrados. Tipo, os arautos que ele mandou ali, mesmo o mais forte deles, que foi o Garou Cosmic, falhou. Tipo, não deu certo. Então pensa comigo, por que tanta dor de cabeça em uma única ramificação, em um único ponto? Então assim, o último capítulo de One Punch Man pode ter explanado o porquê disso pra gente. Pra ser específico, durante a lavagem cerebral que o Void sofreu, na visão dele, acaba passando um ideal um pouco diferente. Em vez de mexer com o sentimental ou desejos internos, como foi o caso que ele fez com a Tatsumaki, que ele usou o Blast, ou o Garou, que ele usou o Silver Fang, ou até mesmo o Mendigo Imperador, que ele também usou um desejo interno dele, no caso do Void não, foi um pouco diferente. Ele não recebeu basicamente uma proposta, ele recebeu um ideal. O God explanou um ideal pra ele como proposta. Lá é dito que aqueles que estão naquela realidade que tem aquele cubo gigante onde o Void meio que foi convocado tem um plano diferente de tudo que a gente tinha imaginado que o God poderia fazer até agora, que é meio que a criação de uma mente coletiva naquele mundo. E papo, nesse vídeo aqui eu falei pra vocês que isso poderia sim ser só o God mentindo pra o Void pra tentar manipular ele, mas parando pra pensar um pouco, se fosse só pra manipular o Void, o God poderia ter usado outra coisa, alguma coisa que desse 100% de certeza que ia dar certo. Então assim, esse diálogo com o Void pode ter sido meramente o autor usando o personagem pra explanar os planos do God, como ele já usou o Void pra contextualizar muita coisa, não só sobre o God, mas sobre o próprio Blast e até um pouco sobre o passado deles. A gente já viu que o Void tá sendo meio que um ponto-chave pra muita coisa dentro da obra, pra pelo menos dar contexto a muita coisa que seria meio difícil dar sem ele ali, então o God pode ter sido usado também como isso. O autor pode ter usado o Void pra pegar o God e dizer, pô, é isso daqui que ele quer fazer. Então assim, esse mero diálogo, essa conversa pode ter sido sim uma forma do autor explanar os porquês do God, o porquê ele tá tão focado em tudo aquilo. E se foi isso mesmo, papo, vai ser bem interessante porque era uma coisa que eu não tava esperando, porque até ali, o meu ponto de vista sobre o God é, pô, ele só quer destruir tudo, ele só quer o caos, ele só quer criar arautos e deixar arautos bater em pessoas, porque, pô, bater em pessoa é divertido, sei lá. Mas nesse caso não, a obra apresentaria o God como algo ainda mais egocêntrico do que ela já apresentou, porque o simples fato dele criar o limitador e limitar literalmente todos os seres vivos que existem na obra, junto a, claro, o fato que a obra deixou bem claro que a personalidade dele
não é boa, ele não tá fazendo aquilo porque ele é bonzinho, ele não quer que a galera, sei lá, caia em uma espiral de tédio, solidão ou vazio. O limitador é mais que isso, tá ligado? O limitador é meio que uma forma que o God criou pra se garantir que ninguém nunca vai poder se opor a ele, porque tecnicamente ninguém nunca ia ter poder daquilo, porque ele ia ter limitado a galera bem antes que eles conseguissem chegar nesse ponto. Um ótimo exemplo disso é que uma única criatura sem limitador já frustrou os planos do God basicamente todas as vezes, que provavelmente também vai ser a única coisa que vai conseguir bater de frente com ele, que no caso é o Saitama. Então, obviamente, o limitador não foi um ato de misericórdia, ou muito menos de bondade, provavelmente foi um ato de covardia do God, e isso se mescla com as falas que a gente teve desses dois nesse capítulo. Tanto que até mesmo o papo de criar uma mente coletiva se conecta com a forma que os poderes do God funcionam nos arautos dele, ele meio que controla completamente cada um deles, com exceção do Garou e do Void, que pegou os poderes do Garou. Mas antes disso, até mesmo o Void estava sendo controlado, tanto que ele recobra a consciência quando ele pega os poderes do Garou. Então, se o cubo é a chave para essa mente coletiva, o objetivo final do God pode não ser a destruição de tudo, e sim se centralizar no centro de tudo, tornar basicamente o universo e o multiverso, tudo vivo que existe ali e suporta ser um arauto dele, se tornar um arauto dele. Assim criando um mundo onde literalmente nada e nem ninguém poderia se opor a Deus, porque mais que o limitador, ele teria criado literalmente uma forma de minar a própria vontade das pessoas. Então sim, e não seria estranho se o plano do God fosse esse, se tornar o centro de tudo, aquele que rege e manda em tudo e é o centro ao mesmo tempo. Por isso ele estaria criando tantos arautos de uma forma tão indiscriminada, tipo, basicamente uns são muito fortes e outros são muito fracos, porque os arautos basicamente essa é só uma forma de expandir a conexão do God com tudo que tá vivo. Basicamente espalhar a própria vontade dele em tudo, a um ponto onde todas as possibilidades de multiverso que existem dentro do universo de One Punch Man fosse a vitória dele, tipo, o God conseguindo o que ele queria. Contudo, fala aí, o que vocês acham disso, o que vocês acham dessa possibilidade, e vocês acham que esse é de fato o plano do God, ou sei lá, ele só quer mesmo passar contrato por cima de tudo, porque passar contrato por cima de tudo é divertido. Aí, claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São basicamente 3 notificações por semana, o que tu quer ver, tu clica em cima, o que tu não quer ver, arrasta pro lado. Estando inscrito só vai ser notificado e me ajuda muito. Deixa o like também, o like me ajuda muito e, se possível, o hypar. Enfim, gente, um feliz ano novo pra vocês. Eu não sei se esse vídeo vai estar saindo dia 31 ou dia 1º, então um feliz ano novo atrasado ou adiantado. Contudo, eu espero que 2025 seja incrível pra cada um de vocês. Fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. É meio que isso, até ano que vem. Ou esse ano, não sei. Falou.